Olá, meus irmãos, tudo bem? Quero meditar com vocês hoje no texto de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Então, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Fala assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Note que Paulo vai chamar a atenção para nós, nesses dois versos, tão pequenos, mas com tantas riquezas, sobre a nossa fé. Ele vai dizer os efeitos dessa fé, mas não uma fé qualquer. Muitas pessoas podem ter fé em tantas coisas. Elas podem ter fé em si mesmo, na política, nos seus pais, na sua igreja, no seu pastor, na ciência, em tantas coisas, em divindades, e nada disso se aproveita. A fé que Paulo vai nos mostrar aqui é a fé colocada em Jesus Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele fala no finalzinho do versículo 1. Então essa fé colocada em Jesus, de fato a única que nos mantém de pé e que nos consegue conduzir, vai gerar alguns resultados para nós, e quero destacar brevemente aqui para você o que Paulo nos apresenta nesses dois versículos. Primeiro, ele diz que essa fé em Jesus nos justifica. Nós somos justificados. Justificação é sermos declarados justos pelo Senhor. Então o Senhor olha para nós, vê a justiça de Cristo colocada sobre nós e nos declara justos. Assim podemos ter acesso a Ele. Assim podemos estar na sua presença, porque Ele é um Deus santo. E não poderíamos nós, pecadores, termos comunhão com esse Deus. Você lembra que a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas? Logo, não poderíamos nós ter comunhão eterna com esse Deus, sendo nós pecadores. Mas Cristo, morrendo por nós e nos justificando, colocando a sua justiça sobre nós, agora sim podemos ter acesso ao Pai. Esse é o maior de todos os benefícios que nós recebemos, porque dele decorrem todos os outros. Note que isso é algo que vem instantaneamente sobre nós quando cremos pela fé em Jesus Cristo. O segundo benefício que o texto nos apresenta, e é decorrente desse primeiro, é que nós temos agora paz com Deus. Estávamos em guerra contra o Senhor. Estávamos lutando contra Ele, ofendendo o nosso Pai com os nossos pecados. E agora, diante dele, há paz. Não temos mais guerra, não há mais disputa, porque agora a paz foi estabelecida. Deus é como mostrado aqui nesse texto, como um juiz, porque a justificação vem desse termo forense, né? Legal. Deus é como um juiz e nós, os criminosos, havia uma guerra entre nós, mas a justiça de Cristo nos cobre e agora há paz e podemos nos relacionar com Deus. Depois ele fala novamente no versículo 2, o terceiro benefício: nós estamos firmes. Temos acesso a esta graça na qual estamos firmes. A graça que nós temos acesso é essa, de ter sido justificados e de agora ter paz com Deus. Mas ele diz que nós estamos firmes nela. Eu fiquei pensando muito sobre isso, olha que coisa interessante. Não é algo que possa cair. Não é algo que possa balançar, não é algo que esteja vulnerável, não é algo que aconteceu sobre nós e pode ser que amanhã tudo mude, rua. Às vezes você está numa situação, mas pode ser que as coisas mudem e depois de um tempo, nada daquilo mais é realidade. Não, esta graça na qual nós temos acesso, o fato de sermos justificados, temos paz com Deus, nós estamos firmados nela. Estamos firmes como uma casa plantada sobre a rocha e não sobre a areia. Nós estamos firmes nessa graça e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por fim, o final do versículo 2 nos mostra o quarto benefício. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A nossa esperança e a nossa glória, por isso nós nos gloriamos nessa esperança, não é a nossa própria glória individual e particular, é a glória de Deus. Temos uma esperança que esse Jesus um dia voltará em poder e glória. Ele vai refazer toda a criação. Estaremos diante dele para sempre. Essa é a nossa esperança. E por isso nós louvamos e adoramos o seu santo nome. Que Deus nos ajude a viver assim e sermos guiados por essa verdade. Não mais em guerra contra Deus, mas lembrando que fomos justificados, que estamos firmes nele e que agora temos uma esperança para nós.